que a Coreia do Norte tem uma das piores economias do mundo. Isso não é segredo para ninguém. Embora o país tenda a passar para o mundo afora, que todo mundo nesse país tem uma vida extraordinária, bem, isso está longe de ser uma verdade. Nos últimos 70 anos, a sua economia é basicamente cortada do mundo. No passado, a Coreia do Norte já desfrutou de uma posição dominante em termos de economia, tecnologia e poder militar em comparação com o Sul. Houve um período em que a Coreia do Norte era considerada um exemplo notável de comunismo em desenvolvimento no mundo, sendo a sociedade asiática mais industrializada e avançada por um breve período. Entretanto, essa trajetória mudou profundamente e a Coreia do Norte se viu atolada na extrema pobreza. Vários fatores contribuíram para essa situação, incluindo a perda considerável de terras devido à agricultura e às enchentes de minas de carvão. Em apenas 4 anos, entre 5 a 10% de toda a população norte-coreana perdeu a vida. Uma realidade tolerante e contrasta fortemente com o cenário vivido pela Coreia do Sul, que agora ostenta uma produção econômica mais de 70 vezes maior. A Coreia do Norte possui riquezas naturais extraordinárias, com depósitos minerais estimados em um valor de 10 bilhões de dólares, o que levou os japoneses a estabelecer minas e instalações de processamento em grande escala. Além disso, eles desenvolveram uma indústria de fertilizantes próspera, construíram reservatórios e estações de bombeamento para irrigação e estabeleceram uma ampla infraestrutura em todo o país para enviar materiais essenciais de volta ao Japão, auxiliando no esforço de guerra. No entanto, o domínio japonês teve um fim abrupto com a libertação da Coreia. A história da Coreia, marcada pela ocupação japonesa, evidencia que ao longo de sua existência, ela teve que se adaptar devido à sua localização geográfica, rodeada por nações mais poderosas. A analogia de ser um camarão entre as baleias ilustra bem essa realidade, com uma península frequentemente invadida ao longo dos séculos. A Coreia, no final do século XIX e o início do século XX, buscou ajuda no Império Russo para se modernizar, mas a queda desse império limitou sua capacidade de defesa. Nada ilustra essa situação tão claramente quanto a derrota da Coreia no conflito entre a Rússia e o Japão de 1904. Em 1910, ela se tornou oficialmente colônia japonesa. Entre 1910 e 1945, a Coreia gerou uma exploração inimaginável, apesar de alguns avanços notáveis. Em 1996, a Coreia do Norte causou uma das mais fortes fomes já testemunhadas por uma nação industrializada em tempos recentes. No entanto, a imagem contemporânea da Coreia do Norte, retratada nas notícias, mostra seus cidadãos sofrendo de fome enquanto o governo se dedica desesperadamente ao desenvolvimento de substâncias químicas para manter sua posição no poder. Nos meses finais da Segunda Guerra Mundial, 1,5 milhões de soldados soviéticos invadiram rapidamente com o objetivo de tomar o máximo de território possível do Império Japonês. Ao mesmo tempo, as cidades de Hiroshima e Nagasaki foram devastadas pelos americanos. Poucas semanas depois, o maior conflito da história terminou, mas logo o cenário estava montado para um novo confronto de proporções ainda maiores. Semelhante à ocupação da Alemanha após a guerra, a Coreia foi dividida ao meio, e agora estava sob ideologias políticas diametralmente opostas. Sua nova fronteira se tornou a linha de frente da Guerra Fria, o norte, controlado pela União Soviética. Rapidamente nomeou Kim Il-sung, um ex-guerrilheiro que se tornou oficial do exército soviético durante a libertação da Coreia. No norte, Kim Il-sung adquiriu um poder quase divino, enquanto no sul dos Estados Unidos mudaram um sistema democrático com economia de mercado. Embora tenha vivido uma ditadura repressiva até os anos 1980, ele logo estabeleceu uma economia de comando baseada no modelo soviético, redistribuiu terras, nacionalizou propriedades japonesas e criou um banco central socialista, estabelecendo assim um Estado comunista. A China então interviu no meio, preocupada com a presença capitalista na fronteira, evitou uma vitória total do norte da guerra na Coreia, realizada em um armistício ainda em vigor hoje, o que mantém os Estados Unidos tecnicamente em estado de guerra com o norte. O norte possuía a maior parte dos recursos naturais, forte capacidade industrial e uma redução expressiva de 92% na produção de energia. Após a Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Norte era a nação mais industrializada e urbanizada da Ásia. Porém, o sul detinha a maior parte das terras agrícolas de qualidade e indústria leve. A devastação levou Kim Il-sung a transformar a economia em um modelo de controle total, com o confisco de terras e propriedades, repressão de liberdades e seguindo um padrão soviético. No entanto, essa abordagem enfrenta desafios devido à falta de experiência administrativa e dificuldades tecnológicas. Determinar aspectos biológicos tornou-se uma tarefa complicada, como calcular a produção de ácidos sem informações precisas
sobre minério e carvão ou estabelecer preços para alimentos sem conhecimento da população faminta e da produção agrícola. É intrigante compreender como uma nação recentemente devastada por bombardeios conseguiu uma recuperação tão notável. De maneira surpreendente, a Coreia do Norte entrou em um período de crescimento econômico acelerado, conhecida como a sua Era de Ouro econômica, com uma taxa de crescimento impressionante de 15% ao ano, desde o termo de guerra até a década de 1970, superando notavelmente uma economia predominante agrícola do Sul. Kim Il-sung proibiu práticas religiosas, perseguiu opositores políticos e consolidou sua autoridade como líder supremo. Ele interpretou algumas teorias para sua vantagem, adaptando as crenças tradicionais coreanas. Grande parte desse sucesso pode ser atribuído a circunstâncias únicas, onde Kim Il-sung desempenhou um papel central. Essa estratégia de controle social provou ser extremamente eficaz, servindo como uma base para a restauração da nação e sua economia. Entretanto, de maneira irônica, apesar das noções de autoconfiança, o ressurgimento da Coreia do Norte dependeu consideravelmente da assistência de outras nações socialistas. Os soviéticos, por exemplo, fornecem usinas hidrelétricas, sistemas ferroviários e irrigação e equipamentos industriais. Além disso, tanto a China quanto a União Soviética apoiaram a Coreia do Norte na guerra, enviando muitos trabalhadores para auxiliar na reconstrução da infraestrutura, restauração de fábricas destruídas e a reativação das atividades agrícolas. A China também contribuiu com alimentos, petróleo e fertilizantes durante o período entre 1950 e 1960. A Coreia do Norte consumiu o impressionante valor de 1,65 bilhões de dólares, vindo principalmente da União Soviética. A combinação desses recursos generosos, mão de obra abundante e alta demanda por matérias-primas por parte das outras nações socialistas impulsionou rapidamente a economia norte-coreana, permitindo o envio de recursos brutos de volta a esses países. Kim usou de forma astuta as rivalidades entre as duas principais nações socialistas, a União Soviética e a China, para obter vantagens estratégicas. Como resultado, apenas 2 anos após a guerra, a economia da Coreia do Norte era maior do que nunca, superando significativamente a Coreia do Sul, que estava apenas começando a desenvolver sua indústria pesada no início dos anos 60. Isso nos leva à seguinte pergunta: como e por que a Coreia do Norte recebeu tanta ajuda econômica? Kim aprendeu a aproveitar essa rivalidade, alternando sua aliança entre as duas potências, sempre que a ajuda era oferecida. Isso possibilitou que a Coreia do Norte continuasse a receber fluxos constantes de acordos comerciais favorecidos, fornecendo um impulso constante à sua economia. Essa exploração das tensões entre as duas potências era de importância crucial para o país, pois o controle político rigoroso exercido por Kim permitia uma industrialização e militarização ágeis em todo o território. A rivalidade entre a União Soviética e a China se acentuou após a morte de Stalin, em 1953, quando Nikita Khrushchev assumiu o poder e implementou reformas, causando descontentamento e representando uma ameaça para o líder chinês. Ambos estavam decididos a se destacar como líderes do mundo socialista em desenvolvimento, o que tornava a Coreia do Norte um aliado altamente valioso que nenhum dos lados poderia se dar ao luxo de perder. Isso permitiu que a Coreia do Norte continuasse a colher benefícios, mantendo acordos comerciais favoráveis, recebendo capital e acesso a equipamentos e tecnologia. Mas algumas decisões erradas fizeram o país um dos lugares mais desafiadores do mundo para se viver. Desde o início, Kim Il-sung estava obcecado em desenvolver uma indústria pesada que, segundo sua visão, garantiria autossuficiência econômica. No entanto, isso acontecia à custa de bens de consumo, especialmente da agricultura. O notável crescimento da Coreia do Norte escondeu falhas impressionantes e uma crise econômica de proporções catastróficas aconteceu. A excessiva priorização dos gastos militares e a militarização da sociedade aumentaram ainda mais a pressão sobre a economia, e na década de 1970, a Coreia do Norte acumulou uma enorme dívida devido aos projetos industriais pesados e construções militares, tornando-se insustentável quando seus principais apoiadores, como a União Soviética, enfrentaram crises internas. Apesar da Coreia do Norte depender fortemente da assistência de outras nações socialistas para suprir suas necessidades alimentares, também adotou o chamado Movimento Chollima, uma campanha de mobilização em massa para superar deficiências, porém imposta com grande pressão sobre a população, inclusive forçando crianças a realizar tarefas satisfatórias. A situação se agravou nos anos 90. Com o colapso da União Soviética, a Coreia do Norte mergulhou numa grande fome, em que a escassez de combustível interrompeu a produção e levou à devastação das terras agrícolas. Resultou em um desastre humanitário
e perda de milhões de vidas. Após esse período de adversidades, a Coreia do Norte recorreu a atividades ilegais, como a produção de drogas, falsificação de moeda e tráfico de pessoas, como maneira de obter recursos e assegurar a sua sobrevivência. O governo atual de Kim Jong-un manteve muito das políticas anteriores e a situação da Coreia do Norte foi difícil, presa em suas próprias ideologias e incapaz de implementar reformas sem enfrentar o risco de colapso. A história da Coreia do Norte serve como um doloroso exemplo das consequências de um governo controlado por uma pequena elite em detrimento do bem-estar do povo, destacadas falhas do sistema socialista de comando do século XX, que está em declínio enquanto o sofrimento humano persiste. Nos séculos atuais, o país continua sendo comandado com mãos de ferro pelo seu terceiro sucessor. A Coreia do Norte é um dos únicos países na face da Terra a ser comandada por membros da própria família. E esse sofrimento por parte do povo norte-coreano vai continuar, infelizmente, acontecendo até que esse regime, por alguma razão, acabe completamente. Mas eu quero saber de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião e nos vemos nos próximos vídeos.